Olá, pessoas! Como estão? Espero que estejam bem. Vamos agora dar continuidade às nossas aulas e falar agora sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ser bastante interessante no ponto de vista de como ela vai ser articulada. Desculpe. Como ela vai ser articulada, como ela vai ser construída, como ela vai o desenrolar todo dela. A gente estudou nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, sobre o nazifascismo, o surgimento do totalitarismo. A gente estudou primeiro a crise de 29, depois a formação dos governos totalitaristas, para depois a gente, por fim, falar da Segunda Guerra Mundial. Perceba que ela traz muito conteúdo, muita coisa extensa. Por quê? Porque ela vai trazer muitas relações, muitas questões. O mundo todo vai se articular e se envolver nessa guerra, né? Em todos os sentidos, em todos os parâmetros. O nível de destruição, vocês viram no slide anterior que foi errado. A ideia da quantidade de mortos que se teve com essa guerra, né, foi muito alta. Foi um absurdo o número de mortes. Em todos os sentidos, pelo Holocausto, pela guerra em si, pela bomba atômica, que foi nessa que você teve a experimentação nos Estados Unidos da bomba atômica. Então, tudo isso foi gerado nesse período. Tá, mas vamos lá. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Conflito global que envolveu a maioria das nações do mundo. Guerra mais abrangente, onde mais de 100 milhões de soldados foram mobilizados. Numerosos ataques civis e bombas de destruição em massa, que foi a ideia da bomba atômica que surgiu. Conflito mais letal da humanidade, nós temos em média 70 milhões de mortos. Então perceba que ela foi a importância de se estudar ela, o nível de mortos que ela acabou gerando, né? Vamos lá, contextualização, velha contextualização. A gente viu que foi, agora, como ela se formou, como é que estava o cenário antes dela acontecer, o cenário que gerou essa guerra, né? Você tem o Tratado de Versalhes, que eu já expliquei várias vezes o que é esse Tratado de Versalhes, que você vai ter a ideia de, principalmente, vai ser bem prejudicial para a Alemanha, né? Porque a Alemanha ela vai ter muitas coisas restritas. Ela foi a quem começou a Primeira Guerra Mundial, então a galera queria restringir para ela não gerar uma nova conduta, só que foi feito o contrário. Então, você começou a surgir o sentimento nacionalista, né? De, sou humilhado, mas nós somos melhores e vamos, então, construir essa relação. Você tem o revanchismo dos perdedores da Primeira Guerra Mundial, aqueles que perderam a Primeira Guerra Mundial tiveram algum tipo de prejuízo. Então, eles começaram a pensar nessa ideia de revanchismo, né? A crise econômica, então, são vários fatores. Então, o Tratado de Versalhes, enumerado, a crise econômica, que a gente tem, então, a ideia do que em 29 você teve a quebra da Bolsa de Valores. Lembra, no outro slide, no outro vídeo-aula, nós temos 2 vídeo-aulas falando sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que foi esse crack de 29, essa quebra da Bolsa de 29? Se tiver dúvida, vocês voltem lá. O surgimento de governos totalitários, que é exatamente o que a gente viu também nesse último slide falando sobre o nazifascismo, que é o surgimento desses governos totalitários na década de 30, com objetivo expansionista e militar, porque eles precisavam de novos territórios, eles precisavam se reorganizar, eles precisavam aumentar a sua produção e por eles se sentirem superiores também, né? Então, o superior, eu vou destruir vocês. Então, seria o surgimento do fascismo e a expansão do nazismo, a grande Alemanha. Então, lembra que eu expliquei para vocês o que é o fascismo, o que é o nazismo, como eles se estruturaram, as consequências e tal, no vídeo aula anterior. O conflito entre países imperialistas, por mais que a gente fale da ideia de Alemanha e França, você tinha também a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, eram também países imperialistas que tinham suas colônias, Estados Unidos não, gente, desculpa, França, você tinha os seus países que tinham as suas colônias ainda na África. Então, um dos motivos também vai ser essa disputa territorial. E além também do Japão querendo dominar o Pacífico e querendo também dominar as áreas da China, aquela região. Então, a Itália, Japão e Alemanha pretendiam ampliar suas influências pelo mundo. As elites industriais, financeiras e militares queriam expandir. Então, eles queriam expandir sua influência pelo mundo, mas as elites das indústrias queriam também expandir cada vez mais o seu poder, a sua dominação. Então, nós temos Tratado de Versalhes, crise econômica, surgimento de governos totalitários. E isso vai gerar o contexto para que a gente dê início à Segunda Guerra Mundial. Criação de políticas de apaziguamento. Vai ter França e Inglaterra tentam evitar uma nova guerra mundial, então elas vão ficar
sempre espera a movimentação, o que vai ser fracasso, né? Porque como é que você vai deixar um totalitarismo avançar tanto? É como se quando eles avançam muito, você não consegue ter o controle. Se deixar a coisa correr solta, para você controlar políticas como essa, não tem como, principalmente o expansionismo. Você só vai dar espaço para um país se fortalecer cada vez mais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Alemanha. Fracasso da Liga das Nações. Lembra que a Liga das Nações ela foi criada na ideia da Primeira Guerra Mundial para evitar exatamente situações de conflito. Ela negociava com os países envolvidos. Tem a consolidação dos regimes totalitários. Você começou a se formar o princípio embrionário. Aqui eles começam a entrar em vigor realmente. Eles começam a se fortalecer, ter apoio da população, um parte da população. E visa a expansão territorial mesmo. Aqui, né, a ideia do nacionalismo. Aqui você tem a manifestação com a ideia do nacionalismo do pertencimento. Trouxe a imagem de uma manifestação. Aí os antecedentes. Tá, a gente contextualizou como é que estava o mundo, o processo todo do mundo, o que estava acontecendo, que estava desenrolando a guerra. Agora, os antecedentes, o que realmente aconteceu, o que antes da guerra, o que aconteceu antes da guerra. Você teve o regime totalitário, o nazismo alemão e o pan-germanismo. Eu nem falei muito sobre isso, mas a ideia do pan-germanismo é exatamente a ideia de você criar um grupo de germânicos, aqueles que tiveram as mesmas descendências. Então, é para você criar um país com essa mesma ideologia, essa mesma cultura, essa mesma formação, até mesmo estética, ideológica, né? A ideologia ariana, a ideia dos descendentes originais daquela região. Então, o pan-germanismo ele queria que os descendentes originais daquela região eles fizessem uma nação única, porque eles eram superiores, porque eles eram descendentes originais. Não teve miscigenação, digamos assim, porque não existe, né? Na Europa todo lugar tem miscigenação de vários grupos. Mas para a cabeça desse povo, eles são os originais. E o fascismo também começa a ganhar mais abrangência na Europa. Eu falei para vocês de governos na Espanha, falei de governo em Portugal, aí tem a Itália e tem outros países que começam a aderir a essas ideias do fascismo. E não, se o governo aderiu, você começa a ter grupos que começam a aderir a ideias fascistas. Como você tem no Brasil grupos que aderem a ideias fascistas, mesmo sem saber o que é fascismo, nem o significado do fascismo. Então é importante entender o significado das palavras e as ações, onde elas remetem, o que as ações remetem. Você não está inventando nada, ninguém inventa nada, as coisas já existiam, já aconteceram. Tem nome para essas coisas. Então, as pessoas elas têm preguiça de estudar de lei, têm preguiça então de saber o que acontece essas denominações todas. Nós temos aqui, por fim, a Guerra Civil Espanhola, que foi exatamente em 1936, e foi um ensaio, gente, um ensaio para a guerra, porque o nazifascismo foi mostrar suas armas. E do outro lado, você teve também os países, principalmente a Rússia, a Itália, a Rússia e a Inglaterra também mostrando os armamentos que tinham para dizer, olha, mas se você vir, eu tô armado também. Tipo isso. Formação das parcerias. Então você tem o pacto anticomunista. O meio da expansão da ideologia vai fazer com que criem esses pactos anticomunistas. Ou seja, os países eles tentam se fazer a ligação para que não exista a expansão, o aumento do fascismo. E você tem também o expansionismo alemão, né? Aí a Alemanha já se sente toda poderosa, toda dada, aberta, liberta, ninguém vai pedir nada mais, que ela já está com o exército bem feito, o armamento bem feito. Então você começa a ter a anexação da Áustria, depois a Conferência de Munique, ele vai anexar Sudetos, e a invasão da Tchecoslováquia. Ou seja, o país problemático é a Alemanha nessas duas guerras. A gente trabalhou com alguns outros problemáticos, o 8º ano foi Inglaterra, teve a França com problemática também, agora vai ser a Alemanha. E você vai ter também a criação do corredor polonês. Aqui eu coloquei os antecedentes, mais ou menos em ordem, mas a gente vai destrinchar alguns ao longo do processo. Lembrando que nazifascismo eu não vou falar porque eu já falei na outra aula sobre. Então, vamos começar com a Guerra Civil Espanhola. O que foi essa Guerra Civil Espanhola? Primeiro você teve a origem com a crise econômica da Espanha, lembrando que a crise de 29 vai derrotar todo mundo, porque todo mundo passou pelo processo da guerra, a Europa foi devastada, então todos dependiam da relação econômica com os Estados Unidos. Com a crise de 29, todos acabaram sofrendo consequências drásticas, seja de não poder vender essas coisas nos Estados Unidos, se os Estados Unidos não emprestar mais dinheiro, ou até mesmo uma certa restrição econômica e pedidos de volta de dinheiros e tal.
Então, todos os países sofreram. A Espanha não foi diferente. A Espanha também sofreu com essa relação. Então, como ela estava no processo de crise, ela não conseguiu recuperar. Aí você começa a ter movimentos que começam a se instalar. Primeiro, você tem as greves, manifestações e levantes de direita e de esquerda. A esquerda com influência principalmente da União Soviética, então com a socialista. E aqui você tem a direita, principalmente com a ideia da burguesia, com a ideia capitalista de questões financeiras mesmo, a capitalismo. Aí você vai ter o fim da monarquia, né, em 1931, porque a monarquia não vai conseguir resolver os problemas da crise. Lembrando que a crise vai ter todas as estruturas econômicas, vai ser a financeira, vai ser política e vai ser também social. Então a população está na miséria e eles não vão conseguir. Então a monarquia derrubada, né, e a república foi proclamada. A economia não foi salva. Mesmo com essa mudança de governo, não conseguiram salvar a economia em 1931. A população revoltada com a economia porque estavam sofrendo com desemprego, com fome, com miséria. Não tinha movimentação, então várias revoltas começaram a explodir no governo, né? Anti-governo. Então as manifestações anti-governo começam a explodir, começam essas movimentações, e isso faz com que o governo recém-chegado à República comece a ficar também numa situação bem delicada. Aí você tem movimentos separatistas, que a Catalunha, até hoje, gente, se você olhar, até hoje, a Catalunha não se sente pertencente à Espanha. Ela sempre, até a linguagem deles são um pouco diferentes. Então eles não sentem pertencentes, eles acham que são diferentes, são propostas, eles têm propostas diferentes. E eles queriam se separar. E lógico que não deixaram de se separar. Por quê? A Catalunha é uma região, era pelo menos considerada uma região bastante rica da Espanha. E você acha que algum país vai querer perder seu território rico? Jamais. Então eles são cruelmente reprimidos. Você tem crimes e violências contra os espanhóis de todas as espécies. O parlamento é dissolvido por quê? Porque já que não está resolvendo a situação, para que existir? Então, você dissolve ele, fecha, acaba com ele, convoca novas eleições. Quando você convoca novas eleições, pela aquela ideia, a maioria da população é pobre, a maioria da população ela tem ideias mais voltadas para o lado socialista, porque ela sabe do benefício que vai ter, pobre sabe que rico nunca vai pensar neles. Então, a esquerda ela vai ganhar, porque ela vai ter a maioria dos votos. Aí vai criar então a Frente Popular com Azanã e Dias para a presidência. A direita vai aceitar? Lógico que não, ela quer ter o poder e ela sabe que uma ameaça real, mentira, mas uma ameaça do comunismo se espalhar pela Europa. Então a direita não quer perder sua mata, não quer perder seu recurso de dinheiro. Então o que ela faz? Organiza contra a Frente Popular. Então ela se organiza contra essa galera aqui de cima. Em junho de 1936, você tem o assassinato do monarquista Calvo Sotelo por policiais. Então explode mais um movimento armado. Então lembre, quem está no poder é a esquerda. Então você tem um movimento que era conservadorista, o cara é morto, ele é a favor da monarquia, ele é morto por policiais. Policiais representa quem? Representa o Estado que está no governo. Então se o policial, teoricamente, ele representava o Estado de esquerda. Todo policial vai representar o governo que ele está. Na verdade, a ideia da polícia seria exatamente proteger a população, mas ela é utilizada muito com a ideia de proteger o Estado. Então, a população, para manter a ordem, digamos assim. Então, a população, ela vai associar aqui os policiais ao governo. Então, vai explodir movimentos armados contra o governo, porque acha que o governo que mandou matar o cara. O general Francisco Franco lidera a Frente Popular e toma Sevilha e Cádiz. Então, são dois outros territórios que ele vai tomar, né? Outra frente militar ataca as províncias do norte, chega perto da capital. Então você vai ter um atacante de um lado, outro atacante de outro, e a movimentação do bicho pegando na capital. Potências nazifascistas, percebendo o movimento e a possível avanço do socialismo, então com a ideia na esquerda, a esquerda socialista, não necessariamente, gente, mas todo mundo acha que a esquerda é socialista. As ideias são bem próximas, porque a esquerda ela vai trabalhar exatamente com a questão popular, com a questão social, né? Vai sempre visar melhorias para a população mais pobre. A ideia de esquerda é essa. Vamos lembrar da Revolução Francesa, tem até um vídeo aí sobre a Revolução Francesa no meu canalzinho, se quiserem, vão dar uma relembrada. O que é esquerda, o que é direita, essas coisas. Então, vão apoiar as tropas de Franco, enviando milhares de voluntários e materiais bélicos. Então eles vão levar povo, vai ser a estratégia de guerra tá boa, vão levar materiais bélicos, armas e tudo. A União Soviética, já de olho nisso,
dá auxílio financeiro e material bélico também aos militares comunistas. Então, perceba, você tem o nazismo apoiando a ideologia capitalista, por o comunismo não se espalhar, a União Soviética apoiando os movimentos comunistas de esquerda para que ele se espalhe pela Espanha. Em pouco tempo, a Espanha veio-se dominada pelos franquistas que entraram em Barcelona, provocando a fuga em massa dos republicanos pela fronteira francesa. Então, o que acontece você vai ter a ideia do Franco, né, do general Franco, que ele vai ser de direita, apoiados pelo fascismo. Ele vai, então, ele vai conseguir entrar em Barcelona. Quando ele entra em Barcelona, vai provocar a fuga dessa galera dos republicanos que estavam no poder, que queriam outra relação para a fronteira francesa. Em fevereiro de 39, o presidente Azanan, que seria o de esquerda, ele renuncia e assume Franco em uma ditadura que durou até 1975. Então, Azanan ele sai do poder, Franco assume, porque ele teve apoio fascista, então ele vai ficar numa ditadura até 1975. O saldo nós tivemos nessa guerra civil mais de 500 mil mortos em combates, fora os que morreram de fome, desnutrição e doenças de guerra. O conflito serviu de teste para as novas armas e técnicas da potência. Então, a Espanha ela serviu de palco para o que o mundo estava prestes a presenciar, que era a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui umas imagenzinhas da relação da Segunda Guerra Mundial, dos testes de armas e tal. Aí, o outro fato dos antecedentes que a gente falou, né? Outro fato foi o pacto anticomunista, né? Esse pacto anticomunista, ele vai ser um acordo entre a Alemanha e Japão. E depois a Itália entra. A ideia é contra a internacionalização, internacional comunista. Então, a direita ela vai ter uma ideia mais ostensiva, ela vai ser mais forte, ela vai atuar mais energicamente contra o comunismo. A ideia o comunismo não pode se espalhar e não deve. Aí você vai ter a Alemanha tentando combater a ideia da União Soviética e do comunismo se espalhar pela Europa, e em troca você vai ter o Japão, que vai tentar tirar a China da ideia de comunista, porque a China está próxima da Rússia também. A expansão alemã, outro fator que a gente falou, né? A expansão alemã, então, a Alemanha, ela vai simplesmente querer todos os territórios, primeiro, que ela perdeu na Primeira Guerra Mundial. Ela vai querer a saída para o mar, que lembra que ela perdeu esse território, então ela queria esse território para poder sair para o mar. Ela vai invadir os Sudetos, que ela vai dizer que aqui são os povos alemães, os germânicos, que é dessa região, e a Austrália também. Então ela vai invadir boa parte aí e vai a expansão, então ela vai se expandir. E isso vai começar a causar desconforto para os outros países, né, que vão se sentir ameaçados por esse imperialismo, né, essa expansão alemã. Aí você cria o corredor polonês. O corredor polonês, o nome já diz, aquela brincadeira que vocês fazem besta, de ficar duas pessoas, cada um num canto, e no meio, a pessoa que passa, vocês batem, que isso é ridículo. Mas, vamos lá. Vocês não, acho que vocês não fazem mais, mas já fizeram muito isso. O que acontece? Vai ser exatamente uma partezinha em que a Alemanha vai ficar dividida, né? Vai ficar dois grupos que vai ficar, nesse caso, dois grupos distintos. A Alemanha de um lado e a União Soviética de outro, eles irão ficar disputando território. Isso vai criar um corredor, que é exatamente na Polônia, que é essa disputa de território. Então, é a faixa de terra transferida da Alemanha para a Polônia, contra o adversário, ele não perdeu o território, que dava acesso ao Mar Báltico. Então, esse acesso fez com que eles perderam, fez com que a Alemanha se revoltasse e criasse exatamente esse processo. A parte leste do rio passou a pertencer à União Soviética e a parte oeste pertencia à Polônia, a área de interesse de Hitler. Aqui você tem, aqui está dizendo, né, ocupado por Lituânia. Aqui, sim, é porque aqui era antiga. Você tem a Prússia, você tem que esse é o corredor que ele tinha interesse. Então, aqui era a região que era da Alemanha e aqui a outra parte da Alemanha. Então, a Alemanha, ela queria esse contato aqui, ó. E o que aconteceu? Era a parte da Polônia, porque ela perdeu na Primeira Guerra Mundial, ela perdeu por causa do expansionismo dele. Mas ela queria esse território de volta. Então, era esse corredorzinho que ele queria para poder ter acesso ao outro território dele também. Além aí, nós temos então a aliança militar, né? Que vai ser exatamente o quê? A criação do eixo,
aliados, o pacto anti-Comintern, também não é muito bom. Que são esses pactos? Primeiro você tem um eixo, que vai ser Alemanha e Itália, e depois Japão. E vai criar, que vai ser o eixo que a gente falou, Roma, aqui é Berlim, Roma, e depois entre o Japão. E os aliados vai ser, como ver que aqui eles estão crescendo muito, então vai se juntar os Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, criando aliados para combater essa expansão do eixo. E vai ter esse pacto, que é o acordo aberto de luta contra os comunistas em todo o mundo. Além dessa briga toda, o mundo todo está querendo lutar contra o comunismo. Então você vai ter um processo de até a guerra em si, e vai ter uma guerra contra os comunistas. Então aqui são os países, embaixo são os países que vão fazer referência exatamente ao eixo e os aliados, a Alemanha, Itália, Japão, aqui como era, né, antigamente as bandeiras. O eixo, né? Vamos falar do eixo agora. O eixo, ele se forma em 36, que é primeiro Roma-Berlim, como eu falei, a aliança entre os regimes fascistas de Mussolini e o nazista, né, de Hitler. Mais à frente, o Japão se une ao eixo, tornando, então, eixo Roma, Berlim e Tóquio. Início da política expansionista, a Itália ocupa a Etiópia, região da África. O Japão ocupa a Manchúria e invade a China, o que vai gerar também bastante conflitos. E a Alemanha anexou a Áustria, a Tchecoslováquia e, em 1939, a Polônia. Então, perceba, aqui é uma bonitinha imagem a propaganda que eu falei com vocês antigamente, as crianças adorando esses símbolos totalitaristas. Então, a ideia da guerra só vai acontecer por quê? Porque esses países começam a se sentir à vontade para ocupar outros territórios, até uma expansão militar. Então isso vai gerar conflito, isso vai gerar um desconforto nos outros países. Mas não é porque, como a gente falou da questão do holocausto, das mortes que estavam acontecendo, não, é porque dessa relação mesmo. Aqui, então você tem essa relação, né, a Alemanha e o seu território de influência. Você tem aqui o Japão e o território de influência que ele vai querer assumir. Aqui, ó, lembrando que ele vai entrar aqui, ó, na área dos Estados Unidos, no Havaí, entendeu? Então aqui é o Japão. Então você vai querer ter esse processo. Japão, a Itália, aqui é a região da Alemanha, e aqui vai ser a região de influência onde eles irão aumentar os seus domínios, né? Porque ele fala domínio do eixo, é onde eles vão expandir o seu poder, seu domínio. Vamos lá, então, vamos falar detalhadamente agora dos países. Eu comecei a falar do contexto de como estava a Europa para gerar guerra. Eu falei dos antecedentes que gerou e comecei a citar algumas questões. Eu falei na última videoaula sobre a relação do nazifascismo da Itália, como ela se reestruturou e começou a atuar. Eu vou trabalhar agora esses países na guerra. Então eu vou trabalhar com a Itália, Japão e a Alemanha na guerra, como ela se comportou na guerra, para depois falar da guerra em si, das consequências e por aí vai. Então a Itália, ela, tomada pelos problemas sociais, como na Alemanha, passou por uma grave crise econômica e milhares de desempregados, que eu falei que foi a ideia por isso que as ideias dos governos democráticos não estavam mais dando certo, porque estava um processo muito grande de crise econômica. A solução é investir em indústrias bélicas, que é o que daria para empregar mais gente e o que com certeza ia vender por causa da guerra eminente que estava para acontecer. Ressentida pelo desprezo pós-guerra pelos seus aliados, lembra que eu falei, ela depois se tornou aliada dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, só como eles não deram a atenção devida que ela achou que dava e deu territórios que não valiam nada para a Itália, o que ela fez? Ela ficou ressentida. Então aí que ela vai voltar-se contra esses países. Sucumbiu ao fascismo de Mussolini com alternativas para a saída da crise. Como eu disse, Mussolini chegou dizendo qual seria a solução ideal. Não existe solução ideal, mas ele colocou-se como solução. E ela tinha muito desejo por um império colonial. Então ela queria novas colônias. Ela não tinha nenhuma colônia na África. O que ela vai fazer? Simplesmente vai invadir a Etiópia. Mas a Etiópia já tinha outro país, que era os países aliados que tinham domínio sobre a Etiópia. Lembrando que esses países têm algum tipo de riqueza, por isso que eles querem. Então aqui a Itália, ela vai dominar então, ela vai tentar dominar esse império aqui, que é da Etiópia, a região do país da Etiópia, e isso vai ter essas regiões aqui.
Japão. É um pouquinho rápido a gente falar, porque é só exatamente como o porquê que levou eles à guerra e como é que eles vão direcionar a guerra. Militarismo ultranacionalista, então o Japão se sente superior acima de todos e de tudo. Insatisfeito com sua posição perante as potências ocidentais, então ele se achava inferior, porque lembrar que ele fez uma questão de industrialização. Os países queriam explorar ele, como se ele fosse colônia. Mas aí o que acontece? O imperador chegou e falou, ele era feudal e tal, mas o imperador falou, epa, ao invés deles me colonizarem, eu vou colonizar os países. Então o Japão se fechou, o imperador ele conseguiu reestruturar o Japão, tornar-se industriário, bélico, potencializou o Japão. E quando potencializou o Japão, ele precisava de mercado consumidor. Só que os países do mundo, praticamente, já estavam todos divididos entre as colônias imperialistas ingleses, franceses, principalmente holandeses. Então o que é que o Japão fez? O Japão, ele aumentou seu poder bélico, em vez das pessoas explorarem ele queria explorar. Então ele começou a melhorar sua questão militar para poder expandir seu governo e expandir também seu mercado consumidor, que foi exatamente essa ideia das potências ocidentais, né, que seria essa que eu citei, estavam tomando o espaço dele, o território dele, então ele tenta aumentar esse poder. Inclusive os Estados Unidos também, que já era potência já comercial e tudo, ele queria não deixar mais que eles fizessem, que esses países ocidentais dominassem o Pacífico. Desejo de expansionismo também. Desculpa. Estava superpovoado e com falta de matéria-prima, então invadiu a Manchúria. Disputa do Oceano Pacífico com os Estados Unidos. Então, vão ser os motivos pelo qual o Japão ele vai se sentir à vontade para entrar na guerra e sentir o desejo de entrar na guerra, né? Além do expansionismo, que queria novos territórios, queria também a disputa do Pacífico. Aqui é da Manchúria, aqui você tem o Japão. O Japão ele invade a princípio a Manchúria, que vai ser a região da China, e ele também vai querer dominar esse território todo, assim, esses mares todos, que é o mar do Pacífico. Então aqui é o Oceano Pacífico, você tem o Japão, que ele vai ter a tentativa de domínio do Japão, né? Que é o marítimo. E aqui você vai ter, além das ilhas que tem por aqui, você tem também o Havaí, que está próximo aqui, que ele também vai tentar ter domínio. A ofensiva anglo-americana, que vai ser a ofensiva que vai ser do Inglaterra e Estados Unidos, né, para tentar dominar esse território, só que o Japão já estava dominado, mas fez manter a dominação, só que o Japão não queria permitir isso. A ofensiva chinesa aqui contra o Japão, porque o Japão está querendo invadir o território dela, inclusive a Manchúria é o território dela. E aí a ofensiva soviética, exatamente para impedir que o Japão ele entre no território também dele, né? Então você tem as zonas de resistência, você tem a máxima expansão japonesa, tudo direitinho nesse mapa. Então, gente, assim, para não ficar muito grande, eu vou dividir em alguns blocos esse vídeo. Então, a gente falou aqui dos antecedentes, da contextualização, o que foi a Segunda Guerra, a contextualização, os antecedentes mais diretos da guerra. Expliquei esses antecedentes para vocês direitinho, espero que tenham compreendido, senão vocês me dão retorno. Falamos de como a Itália e como o Japão, o motivo pelo qual vão entrar na guerra e como vão entrar na guerra. A gente vai falar no próximo videoaula sobre a Alemanha e vai um processo todo que a Alemanha vai desenvolver e o desenrolar da guerra, certinho? Então, até na instante, até a próxima aula, beijos e queijos.